estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. O alcance do livro de Joel é bastante claro, embora algumas passagens possam parecer obscuras. O Espírito de Deus aproveita a ocasião de uma penúria sem paralelo, causado pela invasão de inumeráveis exércitos de insetos, para despertar a atenção do povo a respeito do dia do Senhor, esse grande e terrível dia que havia de vir e no qual o seu poder, o poder de Deus, seria manifestado em julgamento, onde aquele que tinha usado de longa paciência, ou seja, Deus, interviria, enfim, para reivindicar a glória do seu nome, libertando-o do opróbrio de que estava coberto pelo pecado do seu povo, e para tirar vingança de tudo o que se erguia contra o Senhor. O que nos é apresentado aqui como sendo a vara do eterno Deus é o exército que vem do norte, o assírio, o mesmo que encontramos tão frequentemente nos profetas. Mas, por fim, é o próprio Deus que, após ter castigado o seu povo por meio desse inimigo, intervém para a sua destruição e para o julgamento de todas as nações congregadas em volta de Jerusalém. Examinando a profecia, o leitor pode notar que ela distingue entre a fome que anunciava o dia do Senhor e este dia. Não tem senão de comparar com o capítulo 1, versículo 15, e o capítulo 2, versículo 1 e o versículo 11. O estado de penúria e de desolação, interpretado pelo espírito de profecia, chama o povo a apresentar-se perante o eterno Deus, porque o dia do Senhor estava próximo. No capítulo 2, vemos que o alarme está dado porque o dia do Senhor está próximo. Depois, o dia é descrito como sendo a invasão de um povo tal que nem Israel, nem a sua terra não tinha visto nunca nada de semelhante. Era com efeito o exército do eterno Deus, o seu poder estava com ele, como com o que lhe servia de vara, ou seja, servia de vara nas mãos de Deus. A voz do eterno Deus fazia-se ouvir diante de Deus. O dia do Senhor anunciava-se como tendo já chegado. Note o versículo 11. Encontramos aqui um exemplo do que é habitual nas instruções proféticas, ou seja, qualquer acontecimento do momento é apreendido pelo espírito de profecia para despertar, sem dúvida, a consciência do povo no próprio tempo em que se deu o acontecimento, mas bem mais ainda para fornecer o delineamento de algum acontecimento muito mais sério dos últimos dias. O julgamento de Deus, já merecido pelo povo e apenas suspenso sobre a sua cabeça, devido à paciência do Senhor, espera o momento em que essa longa paciência já não produza efeito e seja totalmente inútil, e que os desígnios da sua sabedoria, a sabedoria de Deus, cheguem ao seu desenlace. O Espírito de Deus adverte o povo desse julgamento, ao qual ele devia prestar atenção naquele momento, mas descreve também os instrumentos da vingança de Deus no futuro, quando de fato executar o julgamento. Assim, o primeiro capítulo de Joel apropria-se das devastações desses insetos que, ao que parece, tinham produzido uma penúria terrível para atuar sobre a consciência do povo no momento da profecia. Mas, já desde o segundo capítulo, o profeta se lança no futuro e introduz um povo que, por sua vez, devastaria a terra de Israel nos últimos dias. Todavia, no início do capítulo,
o espírito limita-se a tocar o alarme, anunciando que o dia vem. É-nos recordado aqui a ordenança que aparece em Números capítulo 10. No versículo 9 deste capítulo, é ordenado que, quando na terra deles saísse a peleja contra o inimigo que os apertava, tocassem as trombetas retinindo, o Senhor se lembraria deles e seriam salvos dos seus inimigos. No versículo 7, se a assembleia estivesse congregada, as trombetas tocariam, mas sem retinir. Assim, em Joel, o alarme tocou em Sião. Note o capítulo 2, versículo 1. O povo grande e forte que devasta a terra está lá. Não há senão uma coisa que dá esperança, e ela, em si mesma, é a mais terrível de todas, ou seja, o eterno Deus conduz o povo devastador. É o seu exército. Mas daí nasce a esperança da fé, aquele que reconheceu a trombeta de Deus, que, despertado pelo espírito profético, quando o espírito tocou o alarme, e descrito antecipadamente, e é só o espírito que faz assim, esse terrível mal sobre as suas verdadeiras cores, como a obra do eterno Deus, aquele que reconheceu que é o juízo de Deus, que é o eterno Deus, que o eterno Deus está ali, pode ter recurso ao Senhor, segundo o amor do Senhor pelo seu povo, e colocar-se perante o Senhor, segundo os seus caminhos. Este é o verdadeiro caráter da fé em todo o tempo. É a posição especial do remanescente nos últimos dias. O dia do Senhor, eminente de fato, e compreendido no seu verdadeiro alcance do conhecimento que dá o Espírito profético, é um apelo ao arrependimento no momento em que ele é necessário, no momento ordenado por Deus para a sua intervenção direta a respeito do seu povo. Eis os caminhos de Deus. Ele sabe o momento exato, atua exteriormente para forçar o seu povo a prestar atenção e atua em testemunho para dirigir o seu coração. Era assim nos dias do Senhor Jesus. O testemunho de Deus estava lá antes do terrível julgamento que em breve se abateu sobre o povo. Quem tem ouvidos para ouvir, aproveita e goza do efeito da intervenção de Deus numa libertação que ele declarou ser ainda melhor, mas de um outro caráter, diferente daquele de que Israel gozará nos últimos dias. O Senhor acrescentava todos os dias à igreja aqueles que se haviam de salvar. Leia isto em Atos capítulo 2, versículo 47. Os versículos 12, 13 e 14 apresentam-nos o testemunho do profeta, chamando os corações ao arrependimento, em vista dos castigos que pesavam sobre o povo. O versículo 15, encontramos a trombeta, tocada por ordem de Deus, para chamar o povo e a congregar, segundo Números capítulo 10, versículo 7, para que pleiteasse junto de Deus a fim de que ele desviasse a sua ira, porque o povo devia necessariamente dirigir-se a Deus, que dirigia os seus próprios julgamentos. Deus dirigia os seus próprios julgamentos. Oh, como é bom ter de tratar com Deus e vê-lo a Ele no julgamento, ainda que Ele seja um fogo consumidor. Foi assim que Davi julgou a quando do recenseamento do povo. Podemos ver na passagem que agora estudamos que a humilhação devia ser universal e completa, porque os próprios sacerdotes são chamados a permanecerem fora do santuário para clamarem com o povo ao eterno Deus, apelando à sua fidelidade, para que as nações não dissessem: onde está o teu Deus? Como os judeus disseram a Jesus. O Senhor atenderia o seu povo assim humilhado. Ele derramaria abundância no país. O seu povo já não estaria opróbrio no meio das nações. E o exército, vindo do norte, que tinha devastado o país como gafanhotos, seria expulso, levado para o oriente, sendo julgado por causa do seu orgulho
porque teria pretendido fazer grandes prodígios. Mas havia de ser o eterno Deus quem faria grandes prodígios, livrando assim o país de todos os seus temores. Uma plena e abundante bênção seria derramada sobre a terra de Israel. Os filhos de Sião regozijar-se-iam no Eterno, o seu Deus. Doravante, o povo do Senhor já não seria confundido, receberia a abundância de todos os anos que lhe tinham faltado, teria a certeza da presença do Senhor no meio dele, do Eterno, o seu Deus, e não de um outro, e nunca mais seria confundido. A bênção, e mesmo aquele que abençoava, o garantiria. Não estariam mais em um opróbrio perante as nações. Mas não era tudo. Até aqui temos a bênção temporal, o restabelecimento de Israel no gozo da bênção do tempo, da antiguidade, baseado sobre a graça, que impediria o povo de a perder. Mas havia ainda uma coisa nova que lhe seria concedida. Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Os jovens e os velhos do povo teriam visões e sonhos, e até os servos e as servas receberiam essa chuva do alto. Os versículos 28 e 29 são uma curta profecia independente, e o mesmo se dá no versículo 30, e mais ainda desde o versículo 30 até o fim do capítulo. Os versículos 28 e 29 prometem a efusão do Espírito Santo em consequência do arrependimento da nação, acompanhada também de bênçãos temporais. O arrependimento é o ponto de partida de ambos. Assim, o cumprimento parcial em Atos capítulo 2 teve lugar sobre aqueles que se arrependeram, embora as bênçãos temporais não pudessem vir sobre a nação. E assim, embora tenha havido algo de análogo na destruição de Jerusalém, já cumprido, haverá sinais e prodígios antes que venha o grande e resplandecente dia do Senhor. O sangue da nova aliança está vertido e tudo está pronto. Mas a nação não quis arrepender-se e, por isso, não podia obter a bênção. O remanescente obtém a sua parte espiritual em comunhão com toda a carne. Todos os judeus gozarão dela quando disserem: bendito o que vem em nome do Senhor. O Espírito Santo, que tudo prevê, dispôs, como consequência, a estrutura desta profecia. O versículo 30 retoma o assunto sob um outro aspecto, não fazendo continuação direta. Antes do grande e terrível dia do Senhor, haverá sinais e maravilhas nos céus e sobre a terra. O medo do eterno Deus far-se-ia sentir, e todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo, porque a libertação se encontraria em Sião e em Jerusalém, como o eterno Deus tinha anunciado, e no remanescente que o Senhor chamaria. Eis, pois, os principais acontecimentos dos últimos dias, breve, mas claramente expostos. Um poderoso inimigo vindo do norte devastaria todo o país como instrumento do julgamento de Deus sobre o povo, como povo, e sobre a terra, sob o aspecto das suas antigas relações de bênçãos temporais, estando o povo convidado pelo Espírito profético e a arrepender-se, a fim de que Deus afastasse a calamidade. Em atenção a esse arrependimento, Deus restituiria a bênção temporal, expulsaria o exército do norte e ia destruir eles. O opróbrio sobre o qual estava o povo, por causa dos seus pecados, cessaria para sempre. Depois uma certa ordem de acontecimentos é anunciada, algo de preciso acerca das relações imediatas entre Deus e o povo, e isto sobre dois aspectos. Primeiramente, a bênção temporal concedida ao povo, restabelecido no favor de Deus, seria acompanhada de um dom ainda mais excelente, testemunho significativo do seu amor. Ou seja, o Espírito Santo seria largamente derramada, e os mais simples e os mais humildes de Deus, gozariam. Em segundo lugar, antes da chegada do grande dia do Senhor, sinais maravilhosos seriam enviados da sua parte, e todo aquele que invocasse o seu nome, seria libertado. O coração, reconhecendo o eterno Deus, voltaria para ele.
porque nesse terrível dia da ira de Deus haveria libertação em Sião e em Jerusalém, a sua cidade escolhida. Deus interviria em julgamento. Lembrar-se-ia da sua misericórdia e haveria um remanescente que ele chamaria pela graça. O cumprimento de tudo isto é, evidentemente, nos últimos dias, quando o desenlace do mistério de Deus tiver lugar e Deus manifestar o seu governo em justiça e em bondade sobre a terra, embora o remanescente arrependido receba a bênção espiritual, a maneira cristã, como também a nova aliança. Todo o conteúdo da profecia mostra claramente, penso eu, que Joel não fala nem da besta nem do anticristo, mas sim dos poderes das nações que estão ao redor do sistema apóstata. Lembremos-nos de que em Daniel capítulo 9 nos é dito que por causa da proteção dos ídolos haverá um desolador, e desse desolador é desse desolador que Joel fala, e não daquele que faz uma aliança com Israel. É por isso que o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. O julgamento não vem do céu contra a besta e os seus exércitos, mas sim de Jerusalém contra os inimigos e os desoladores de Israel. Todavia ainda resta algo a notar aqui. O Espírito de Deus teve o cuidado de terminar completamente o seu assunto no versículo 27. A terra é inteiramente libertada do exército do norte e a bênção temporal é concedida para que Israel dela goze de uma maneira permanente sobre a graça. O eterno Deus está lá, e o seu povo não será jamais confundido. Os versículos 28 a 32 do capítulo 2 são inteiramente à parte, por razões bem importantes. Em consideração do arrependimento do povo, o Espírito Santo devia ser concedido, e antes da execução do julgamento, todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Ora, a rejeição do Messias trouxe necessariamente esse julgamento, embora outros desígnios de Deus devessem cumprir-se a respeito da Igreja, fora do mistério judaico. O tempo foi entregue ao poder do inimigo, que, como exército do eterno Deus, devia destruir aqueles assassinos e queimar a sua cidade. Os últimos dias são chegados, o fim do século a respeito dos judeus, embora tudo deva retomar o seu curso para o julgamento definitivo, quando os desígnios de Deus a respeito da Igreja foram cumpridos. Ora, se o julgamento se apresenta assim, a misericórdia de Deus não podia tardar a vir e a antecipar-se. O Espírito Santo foi concedido segundo a promessa ao remanescente que nesse tempo escutou o apelo do Senhor e foi derramado sobre toda a carne. A libertação encontrada foi em Sião, embora os remidos, aqueles que haviam de ser salvos, fossem trazidos para a igreja, uma vez que o tempo de ser retomado o governo de Deus não tinha ainda chegado. E isto até que aquele a quem ele era confiado seria até aquele, falando de Cristo, a quem ele era confiado, se tivesse associado àqueles que pela graça tivessem aprendido a sofrer com ele para serem glorificados juntamente. Teria então lugar o cumprimento final de todo esse mistério, o grande e terrível dia do Senhor. Cristo tomaria o seu grande poder e agiria como rei. O que acabamos de dizer fará compreender a verdadeira importância da destruição de Jerusalém pelos romanos, o lugar que tem essa destruição no desenvolvimento dos planos de Deus e a relação existente entre os seus planos sobre a terra, a destruição da cidade e o que aconteceu no dia de Pentecostes. Resta ainda uma coisa a notar aqui, é que, em vista dos desígnios de graça para com os gentios, o Espírito de Deus serve-se de termos que lhes deixa a porta aberta. Note, o Espírito é derramado sobre toda a carne, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo serve-se muitas vezes desta última expressão no mesmo sentido. É interessante recordar aqui as ocasiões em que esta expressão toda a carne se encontra empregada. Ela implica
quanto ao seu pleno cumprimento, o fato importante que terá lugar no fim do século, a saber, que Deus sairá do círculo estreito das ordenanças judaicas para agir a respeito de todo o homem sobre a terra. Isto é já moralmente verdadeiro pelo Evangelho, mas será plenamente verdadeiro quanto ao governo de Deus no fim. Cristo entrou no aprisco estreito ao vir ao mundo, embora a sua obra, assim como a presença da sua pessoa, tivesse um alcance muito maior. Ele pôs as suas ovelhas fora e chamou outras para constituir um rebanho salvo, livre e alimentado em boas pastagens. O Evangelho, falo da sua administração, foi enviado mais tarde para todo o mundo em relação com Jerusalém e com a Galiléia, por meio dos 12 apóstolos. Foi pregado em relação com o céu por meio de Paulo. Enfim, mais tarde, Deus atuará de fato com toda a carne no seu poder governamental. Em Isaías capítulo 40, versículo 5, lemos: "E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse." Aqui o pensamento do Espírito avança até aos últimos dias, quando Cristo for revelado. Mas o Senhor, que havia de abençoar, já veio, e o testemunho divino do grito do deserto já foi prestado, como vertido foi o sangue da nova aliança, embora Israel não tenha querido ter isso em conta. Isaías capítulo 40, versículo 6, é dito toda a carne. Mesmo o povo, é dito erva. Israel ainda o não aprendeu, mas o remanescente foi abençoado. Isaías capítulo 66, versículo 6, nós vemos que Deus entrará em juízo com fogo e com sua espada. É o julgamento que se estende a todos. Podemos comparar a advertência dirigida por Zacarias capítulo 2, versículo 13, o cântico milenar de Cristo no Salmo 149, onde diz: "Toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre." Também o julgamento dos apóstatas em Isaías capítulo 66, versículo 24, onde diz: "Serão um horror para toda a carne." Veja também Gênesis capítulo 6, versículo 12. No capítulo 3, o Espírito desenvolve com mais pormenores as circunstâncias dos últimos dias esses em que Deus reconduziria os cativos de Judá e de Jerusalém. Esta época precede o tempo de paz e de bênção, no qual toda maldição será tirada. É o julgamento das nações, julgamento necessário para reivindicar os direitos de Deus em relação com o seu povo oprimido e para fazer valer, à vista das nações, tudo o que Deus é no seu governo da terra. Mas não se trata aqui das 10 tribos, nem da restauração geral de Israel. Antes da plena bênção do seu governo, é preciso que Deus retome o governo imediato deste povo, lá onde ele o tinha abandonado, tomando posse da sede desse governo, sede que ele mesmo, Deus mesmo, tinha escolhido. Ali Deus entrará em juízo, no seu poder com todas as nações que disputam os seus direitos, disputam os direitos de Deus, Deus manifestando-se no meio do seu povo e atuando habitando com ele, com o povo, sustentando os seus direitos inalienáveis. Israel é a sua herança. Josafá significa o julgamento ou centro do eterno Deus. Ali Deus entra em julgamento com as nações pelo seu povo, que elas tinham dispersado, e a sua terra, que elas tinham repartido, as terras de Deus. Recorda todos os agravos que o seu povo tinha sofrido como seu povo de Deus, o mal que lhe tinham feito cairia em julgamento por seu meio sobre as nações que lhe tinham afligido. Ou seja, Deus haveria de julgar essas nações no meio de Israel e a favor de Israel. As nações são intimadas a prepararem-se para a guerra. Devem congregar-se todas que despertam, pois
é o fim das suas ocupações pacíficas, e desçam ao vale de Josafá. Ali o Senhor se assentará para julgar todas as nações de em redor, e se as nações devem despertar os seus homens fortes para esse dia de Deus, Deus, por seu lado, fará descer os seus homens fortes. Note o versículo 11. Mas seja qual for o orgulho dos homens fortes, é, ao fim e ao cabo, o julgamento de Deus. A foice de Deus ceifará a terra. O lagar estará cheio, e os vasos dos lagares transbordarão, porque a iniquidade é grande. Em Apocalipse, a ceifa e a vindima são distintas, sendo a primeira um julgamento que separa os bons dos maus e vice-versa. A segunda, a execução da vingança. Aqui parece-me que as duas apresentam a ideia geral, a execução do julgamento, embora a figura do lagar seja sempre a mais forte. Que multidões nesse dia saberão as consequências? Que de multidões nesse dia saberão as consequências do seu desprezo pela palavra de Deus e do orgulho que as terá sublevado em rebelião contra o Senhor dos Exércitos. Toda a ordem governamental, o seu brilho e o seu poder desaparecem e desaparecerão perante o juízo de Deus. Mas o próprio Senhor retomaria as rédeas do governo sobre a terra e faria ouvir a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremeriam à sua intervenção. Ora, se essa intervenção era o julgamento dos rebeldes, aquele que intervinha, o eterno Deus, seria a confiança do seu povo. Ele mesmo seria a força dos filhos de Israel. E assim eles o reconheceriam por seu Senhor e seu Deus, habitando em Sião, o monte da sua santidade. Jerusalém seria santa. Os estrangeiros já por ali não passariam, profanando-a como presa sua. E não somente isto, mas uma abundante bênção desceria sobre a terra do povo bem-amado. O vinho correria dos seus montes e o leite dos seus outeiros. Os rios de Judá estariam cheios de água, e uma fonte sairia da casa do Senhor e regaria o vale de Setim. Compare isto com Ezequiel capítulo 47 e Zacarias capítulo 14, versículo 8. O Egito e Edom seriam devastados, mas Judá e Jerusalém permaneceriam em bênção perpétua, porque o Senhor os teria purificado. Podemos ver, pois, que se trata da eficácia e soberana graça de Deus. Notar-se-á também que o profeta se limita a verificar a bênção de Judá e de Jerusalém, que a cena do julgamento das nações se refere ao julgamento que se cumprirá no país da Judéia, onde os seus exércitos serão congregados. Julgamento que se cumprirá para pôr o eterno Deus na posse do seu trono sobre a terra, ou antes para tomar posse dele, executando esse julgamento e em seguida abençoar o povo que purificou em graça. Um exército devastador é assinalado em particular vindo do norte. Parece também que a desolação da terra será muitíssimo grande antes da intervenção do eterno Deus, de modo que o povo estaria em opróbrio perante as nações. Mas ai daqueles que desprezam o povo de Deus, se esse exército anuncia o dia do Senhor, o mesmo Senhor intervém para que ele seja verdadeiramente seu e, intervindo, liberte o povo que ele ama. Temos aqui, Joel capítulo 2, uma profecia inteiramente distinta e à parte, precedendo o dia do Senhor, como é claramente exposto. Um dia que introduz a bênção já mencionada. Eis a ordem das coisas, tal como se apresenta nos últimos dias. Temos então o arrependimento, a libertação realizada pelo dia do Senhor, a bênção temporal, o Espírito Santo. Antes do dia do Senhor haverá sinais. É por isso que esta última profecia tem necessariamente um lugar à parte,
pois que, naturalmente, a invocação do nome do Senhor precede a libertação. Quanto à missão dada pelo Senhor Jesus aos 12, ou pelo menos aos 11 naqueles dias, de pregar o Evangelho a todo mundo, temos a asserção geral em Marcos, capítulo 16, versículo 20, que, tendo partido eles, pregaram por todas as partes. No versículo 15, eles tinham recebido a ordem de irem por todo o mundo. Em Mateus capítulo 20, são enviados da Galiléia para fazerem discípulos de todas as nações, ou seja, entre os gentios. Mas essa é outra missão. Quanto à passagem de Marcos, o leitor verá que a parte do capítulo que foi posta em questão, desde o versículo 9, começa como em Lucas, por Jerusalém e a ascensão. No versículo 7, recebem a ordem de irem para a Galiléia, como em Mateus. São duas missões distintas. De fato, a missão aos gentios, note Gálatas, o capítulo 2, foi confiada a Paulo e a Barnabé, que já se ocupavam dela. Até aqui, a missão dada em Mateus chegou ao fim. Em Marcos, ela é individual e trata-se de salvação. Em Mateus, não. Em Lucas, ela foi posta em execução pelos apóstolos, como nola mostram os discursos em todos os Atos dos Apóstolos. Somente a parte que concerne aos gentios foi confiada a Paulo.